Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 38ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui o Dr. Marcelo Forin, que é candidato à eleição, nessa nossa subseção, na eleição da Ordem dos Advogados, que vai acontecer no dia 18 próximo. Dr. Marcelo, seja bem-vindo para as suas apresentações iniciais. Boa tarde, Gustavo Coraini. Muito obrigado pela oportunidade nesse tão festejado jornal aqui da nossa cidade, principalmente da nossa classe marilhense. É um prazer estar aqui para a gente poder debater nossas ideias, para que a 31ª subseção da OAB de Marília possa ter a sua renovação e ter novos encaminhamentos nos nossos anseios e nas nossas questões profissionais. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Não, eu é que agradeço, como também aos outros candidatos, ao outro candidato que se comprometeu a vir na próxima semana aqui. A proposta, eu acreditei que seria no momento, seria melhor os dois num dia, mas por problema de agenda e tal, e também pensando melhor para que dê uma maior oportunidade a cada um de expor as suas ideias, o seu plano de governo, eu chamei os dois candidatos, hoje o Dr. Marcelo, semana que vem Dr. Marlúcio, e a regra que ficou mais ou menos aqui, com base lá no provimento que direciona a eleição, que gerencia a eleição, que normatiza a eleição, nós decidimos que seriam feitas as mesmas perguntas aos candidatos e cada um deles teria exatamente o mesmo tempo para responder a cada uma das perguntas. Ficou malemar 4 minutos, por conta do tempo do programa e tal, 4 minutos por pergunta, são 7 questões que eu vou começar a fazer agora, nesse instante, ao doutor, e está correndo o tempo de 4 minutos para o doutor, para cada questão. Quando chegar a 1 minuto eu já aviso antes, então. Doutor, a gente queria conhecer o senhor, eu queria que o senhor, então, nos desse uma prévia do seu currículo. Pois não, Gustavo. Eu sou Marcelo Forin, sou candidato a presidente à diretoria da 31ª subseção da OAB de Marília, sou componente da Chapa 2, designada OAB de Todos, sou filho de Marília, nasci, criado, crescido, inclusive foi tu vizinho muito tempo atrás, aqui nessa mesma rua do estúdio. Me formei pela primeira turma da Universidade de Marília, no ano de 1993. Iniciei minha carreira no escritório do Dr. Antônio Cardoso, Dr. Antônio Carlos Roselli, Dr. Alberto Roselli Sobrinho, do Oswaldo Segamarchi Neto. Hoje atuo em carreira solo. Tenho pós-graduação em Direito Processual Civil no Centro Universitário Eurípides de Marília e também tenho pós-graduação em Direito Administrativo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuo há 22 anos no contencioso civil, administrativo e também no Tribunal do Júri. E temos agora essa pretensão, Gustavo, de nos projetar aí nessa campanha e trazer ideias novas para a nossa categoria. Nós entendemos que as alternâncias são uma questão positiva para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa classe, e contamos aí com o apoio do advogado, da advogada marilhense. Bom, encerrou, doutor? Sim. Foi bastante breve. Eu tinha optado por 3 minutos, mas 4 minutos também é uma... Deixa eu desligar o telefone aqui, porque da última vez ele deu problema. Bom, a segunda questão é por que o doutor pretende ser presidente da subseção da OAB em Marília? Gustavo, eu não diria que seria assim uma pretensão pessoal. Isso aí não me diz respeito a uma pretensão pessoal. Nesses 22 anos de advocacia, a gente já enfrentou muita coisa, já viu muita situação. Dia a dia estou no fórum aqui da cidade de Marília, a gente tem acompanhado as dificuldades
dos advogados, das advogadas, perante as autoridades marilhenses, perante as autoridades judiciárias. Ontem mesmo estive no plantão judiciário e pude constatar pessoalmente a grande dificuldade que o advogado tem para que o seu cliente seja atendido, para que a sua reclamação, o seu boletim de ocorrência seja lá classificado. Então, através das nossas experiências, nós queremos pôr em prática. Acredito que as nossas ideias, elas podem, de alguma maneira, fortalecer a nossa classe, trazer o respeito. Queremos trabalhar com bastante transparência, sempre prestando conta das nossas ações. Queremos a participação democrática e a abertura total e ampla da Casa do Advogado. Nós queremos fazer daquilo um centro de convivência onde haja movimento, trazer todo o advogado, toda advogada, vamos debater ideias, vamos oxigenar a nossa profissão. E isso só é possível, Gustavo, se for através da união. Eu conclamo a classe para que nos unamos e, através de ideias, de trocas de experiências, possamos resolver os nossos problemas. Doutor, a terceira questão refere-se às prerrogativas dos advogados. Então, eu queria saber do senhor, como o senhor pretende atuar com relação às prerrogativas, defender as prerrogativas, e quais serão as medidas que o senhor pretende adotar em busca da valorização das atividades dos advogados? A prerrogativa, Gustavo, é um ponto importantíssimo da nossa profissão. Muito, muito boa essa pergunta e recorrente. A nossa proposta é muito simples. Nós não vamos ficar debatendo questões intelectuais. A nossa proposta, ela é no plano da atitude. O meu telefone vai estar à disposição e, havendo a necessidade do advogado, quando for afrontado pelas autoridades, pode nos procurar. Eu vou me engajar pessoalmente, vou fortalecer a nossa comissão de prerrogativa. Os desagravos dos advogados, eles vão ter maior agilidade. Nós vamos poder trazer uma mensagem para a população, para as autoridades, que o advogado e a advogada marilhense, ele merece respeito, ele terá o respeito. Então, através de atitudes, Gustavo, as nossas atitudes são simples. O advogado necessitou, precisou, conte com a nossa comissão de prerrogativas, conte com o presidente, ele vai estar engajado em auxiliar esse advogado que se encontra em apuros no seu pleno exercício da advocacia. É um direito nosso, está na lei, ele não pode ter o temor, ele tem que agir com liberdade e também não pode ter o temor de incorrer em impopularidade. Nós vamos fortalecer essas comissões através de atitudes. Queremos atitudes, não queremos mais palavras, nós vamos agir. O advogado e a advogada que se sentir, então, violado nos seus direitos básicos na defesa do seu cliente, conte com a Chapa 2, conte com a OAB de Marília. Ela vai resolver sim. Bom, existem muitas questões que envolvem a sociedade e que a OAB opina e pode até interferir, porque é legítima para isso. Nas questões sociais em defesa da cidadania, como o doutor vai dirigir a ordem dos advogados e como o senhor pretende colocar ordem nos momentos difíceis em que a cidadania e os direitos da população estejam em jogo, doutor? Sim, boa pergunta, Gustavo. Isso é muito importante para a Ordem dos Advogados do Brasil. É um papel constitucional, a defesa social, os direitos básicos e fundamentais de cada cidadão, de cada cidadã, de cada brasileiro. As nossas propostas, Paulo, começam pela revitalização e recomposição das comissões. Eu tenho uma ideia muito simples, é a reativação da comissão OAB vai à escola. Se inicia lá no ensino fundamental, ensino médio. Vamos aproveitar os advogados e advogadas dos vários conhecimentos dos ramos jurídicos da nossa cidade, que tem grandes expressões
de advogados que estão capacitados, que dominam a matéria, e vamos levar informação básica. Por exemplo, eu estava lendo esses dias no jornal que o Ministério Público Federal teve que ingressar com uma ação civil pública para garantir a 13 famílias marilhenses canabidiol para os filhos que estavam com problema de transtornos mentais. A OAB também tem esse papel de informar a população, e aquele que não pode procurar o seu advogado particular, nós da OAB poderíamos muito bem tomar o lugar do Ministério Público Federal e procurar solucionar esses direitos. E esse é apenas um exemplo. Na questão social também, Gustavo, eu quero reativar o site da OAB de Marília. Ele está lá abandonado. A última informação que a gente vê inserido lá é de 2011. Uma categoria como a OAB, tão pujante como a nossa, e que não tem atualização para o advogado, que não tem atualização para a população, é evidente que necessita algumas mudanças. E dentro dessas mudanças, nós pretendemos formalizar convênios com essas 3 grandes universidades marilhenses, Univem, Unesp e Unimar. E através dos 50 cursos que eles oferecem, nós podemos revigorar esse site. Dentro desse site nós queremos inserir também uma biblioteca digital, Gustavo, porque é evidente que nós não temos condições orçamentárias, que dependemos da secção de São Paulo, que passa por apuros econômicos e financeiros, e também nós não temos espaço físico para que essa biblioteca de papel seja introduzida na nossa sede. Então nós queremos fazer uma biblioteca digital, onde o advogado, principalmente o mais jovem, o que tem mais dificuldade em adquirir obras jurídicas, nós possamos auxiliá-lo. E você sabe, Gustavo, você é um grande advogado, um grande tribuno. A advocacia é estudo, estudo e estudo. E nós temos sempre que estar atualizados. Então, nossa ideia é aproveitar, através de convênio, estagiários dessas 3 universidades. Por exemplo, Univem, grande universidade, conta lá com um centro de tecnologia da informação, com profissionais capacitadíssimos. Um minuto, Nico. A Unesp, arquivistas, bibliotecários, tudo. Essa mão de obra, através de convênio, numa OAB forte, nós podemos, então, concretizar essa biblioteca digital para uso, até mesmo, quem sabe, da população. Fica aqui, então, a nossa proposta, que é viável. Bom, o doutor, então, nos respondeu até agora 4 questões. A 5ª diz respeito ao que o senhor já estava dando início aí, pedindo ao senhor fazer um relato das medidas que pretende adotar, por seu gosto, nenhuma área especial, adotar na condução da subseção, se for eleito presidente. Gustavo, uma das primeiras ações da nossa diretoria é fazer um centro de convivência na casa do advogado. A casa do advogado, ela precisa ser utilizada. A casa do advogado precisa ter movimentação. Ela tem espaços ociosos, tem funcionários capacitados. Nós queremos instalar lá, nesse centro de convivência, uma oportunidade para aquele jovem advogado ou advogado que acabou de ingressar nos quadros da advocacia e não tem condição de atender o seu cliente. Então nós vamos disponibilizar uma sala para esse recém-ingressado nos quadros da OAB, e lá ele possa, utilizando dos materiais, dos espaços e do que for possível, para que ele atenda com conforto e sigilo o seu cliente. E lá ele possa dar início e encaminhamento na sua profissão. Isso é uma questão bem simples que nós já podemos implantar logo de início. Esse centro de convivência também nós podemos tornar um grande centro social, criando e não diminuindo as oportunidades. Nós não queremos só um baile do advogado, nós queremos mais, nós precisamos se unir, essa classe precisa ter mais troca de experiência, a nossa classe precisa ter mais fortalecimento. Então, essa
esse centro de convivência, doutor Gustavo, é de suma importância para essa revigoração dessa união, para que todos nós possamos conviver na nossa profissão com dignidade, com respeito, com transparência e com ideias. Somente com ideias de todos é que nós podemos crescer. E através do nosso crescimento, nós podemos levar o nome da nossa cidade, nós podemos levar o nome de cada advogado, de cada advogada no panorama nacional. Retomando, inclusive, uma situação que nós estamos percebendo que está perdendo terreno. Então nós vamos reconquistar esse terreno, nós vamos reconquistar esse nosso prestígio da advocacia marilhense. Temos jovens talentos aí, nós precisamos explorar esses jovens talentos. Nós temos advogados experientes, nós temos uma gama enorme e que nós precisamos pôr em prática. Nós precisamos de atitudes, né? E é essa a nossa situação. Queremos, então, são essas atitudes. Bom, existem pontos, sim, que o senhor entende que precisa de mais cuidado, mais atenção, quanto à representatividade dos advogados? Entendo que sim. A gente tem percebido, Gustavo, que Marília, há um tempo atrás, ela era muito bem vista, muito bem falada, né? Existiam grandes expressões que auxiliavam na OAB, que traziam ideias, que revigoravam, que revitalizavam, que oxigenavam essa advocacia marilhense, né? Hoje o que a gente vê está um pouco distante dessa realidade. Nós precisamos resgatar isso daí, nós precisamos trazer de volta, nós precisamos ter a alegria, trazer a alegria da advocacia. É uma profissão já consagrada, né? Sempre é recorrente as grandes notícias que o país tem enfrentado, essas crises institucionais. Nós queremos desvincular a figura do advogado com a figura do cliente, o respeito, a dignidade, né? Trabalhando sempre com a liberdade de poder expressar a nossa opinião com respeito, com tranquilidade, sempre em defesa, em primeiro lugar, do cliente, em defesa da nossa sociedade marilhense. E a nossa proposta, Gustavo, é sempre centrada aqui na nossa região de Marília. Nós vamos propor situações e oportunidades para o advogado e advogada marilhense. A seção de São Paulo, lá, ela tem as suas preocupações. Acredito que é muito distante para nós tentar trazer alguma coisa, esses anseios muito elevados, mas precisamos revitalizar o básico. Esse básico se encontra aqui na nossa cidade de Marília. É aqui que nós precisamos trabalhar, é aqui que nossa chapa 2 vai trabalhar. É aqui que nós vamos revigorar toda essa situação, Gustavo. Bom, então, chegando na 7ª questão, é aquele momento em que o senhor vai dizer para a gente por que o senhor acha que os advogados, por que o senhor merece o voto de cada um de nós advogados aqui em Marília. Eu acredito, Gustavo, que a chapa 2 merece uma credibilidade porque ela traz mudança, ela traz alternância, né? A gente tem visto no panorama nacional, no panorama estadual, que essa questão de ficar muito tempo num só grupo, traz problemas, né? A democracia e o princípio republicano é isso, é alternância, é mudança de ideias. Eu não pretendo mais do que um mandato, eu sou contra a reeleição, eu não tenho pretensão política nenhuma, não quero ser vereador, eu não quero ser prefeito, eu não quero um cargo no 5º Constitucional, eu quero levar a nossa imagem de advogado marilhense ao patamar que ela sempre teve, um patamar elevado de advogados capacitados, inteligentes, guerreiros, combativos, educados e respeitados, com essa liberdade, com essa atuação.
Então, a questão do merecimento, acredito até que seja uma questão muito subjetiva, né? Acredito também que depende muito de vários fatores. Mas, em tese, é isso. É trazer essa mudança. Venha com a gente. Tente, acredite. Nós temos possibilidade, a nossa chapa é capacitada, são grandes nomes, pessoas já experientes, com grande experiência jurídica, na advocacia, cada um no seu ramo, cada um sabe dos problemas, sabe dos anseios da classe, sabe aonde precisa mudar, e com atitudes é que nós vamos mudar, é com atitudes é que nós queremos mudar. Então, a Chapa 2 pede o seu apoio no dia 18 de novembro de 2015, das 9 às 17 horas, lá na Casa do Advogado. Se dirijam até lá com a consciência tranquila e votem na Chapa 2 e vamos pôr em prática essas mudanças. Nós só temos a ganhar, nós só temos a engrandecer. Bom, sobrou tempo ainda por uma pergunta, o doutor eu falei que 3 minutos era o suficiente para todos, mas sobrou um instante. Eu acredito que o senhor poderia então apresentar a sua chapa, quem são os outros componentes, se tem conselheiro, como é que é a chapa do senhor? Gustavo Marília, ela concorre uma diretoria composta de 5 cargos. Marcelo Fourim é o presidente, Dr. Luiz Vieira Carlos Júnior é o nosso vice-presidente, filho do saudoso Dr. Luiz Vieira Carlos, cujo nome da sala lá, da tribuna da OAB de Marília, leva o nome dele. Como diretora secretária, a doutora Paula Mangialar do Catelli de Maio. Como secretário adjunto, doutor Evandro dos Anjos, um jovem advogado com grandes ideias que vai levar você, jovem advogado, a empreender a sua carreira. E como tesoureiro, também um advogado já experiente, contando com vários anos de advocacia, doutor Alexandre Raiz Manhães. Nós estamos trazendo as propostas. Gostaria que você, advogado, você, advogada, acessasse lá no YouTube, acesse lá no Facebook, venha ser nosso amigo, traga sua contribuição e acesse lá. Chapa OAB de todos, lá tem as nossas propostas, dê a sua opinião, traga a sua contribuição e vamos mudar essa advocacia marilense. Com isso, então, nós encerramos a nossa entrevista com o candidato da Chapa 2, Dr. Marcelo Fourim, e apesar do nosso assunto hoje ser diretamente para aqueles que são advogados, porque são os eleitores do presidente da subseção aqui, também pode ter sido interessante para você, querido colega telespectador, que assiste nosso programa. Você viu durante o programa um número que aparece aí embaixo. Esse número é para que você entre em contato, para que você faça questionamentos, para que você apresente a sua opinião também, a sua sugestão, a sua crítica, o que seja. Nós teremos imenso prazer em receber e tentar cumprir a solicitação ou ainda a melhora que você pleiteia ali pelo programa. Porque o programa é feito para todos nós, aqueles que são advogados, todos os telespectadores e que se importam ou têm aquela paixão mesmo que abandonada ou deixada de lado quanto ao direito. O doutor Marcelo, muito graciosamente, compareceu no programa, prestou os esclarecimentos que vão ser também questionados ao doutor Marlúcio e foi muito gentil, e eu espero que ele tenha sucesso no seu pleito com relação à presidência da Ordem dos Advogados, como também desejo que o doutor Marlúcio tenha sucesso também. Eu acredito que quem ganha com isso é a democracia, é aquele momento em que nós temos a oportunidade de escolher quem vai governar a nossa associação, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Volta e meia tem essa eleição. E advogado tem consciência que quem ele escolher
vai governá-lo e sabe em quem ele vai votar. Agora, isso não acontece muitas vezes no nosso meio social. Nós encontramos pessoas que saem na rua no dia da eleição procurando um papelzinho para ver em quem votar. O primeiro papelzinho que ela pegar no chão, ela vai votar na pessoa. O voto não é assim. Então, hoje, é a primeira vez que se faz assim uma apresentação dos candidatos da UAB num programa, e eu espero que a gente possa continuar nas próximas vezes, melhorando, trazer mais e mais vezes aqueles que se habilitam a prestar um serviço, tanto na OAB, porque é voluntário, é de graça, não ganha nada ser presidente da OAB, quanto naquela primeira fronteira, na vanguarda de que vai ao embate pelo bem da população, que é um dos objetivos da Ordem dos Advogados. Doutor, as câmeras são suas para suas despedidas, já agradecendo ao senhor antecipadamente a sua presença. Doutor Gustavo, eu que devo agradecer essa oportunidade, né? E como você disse aí, uma das primeiras vezes que se traz essa ideia de que os candidatos possam levar ao conhecimento dos advogados e advogadas as suas ideias, as suas propostas, e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui no seu programa, de um colega de profissão, né? De faculdade também. Exatamente, e muito, muito bem visto, e é uma felicidade. A gente está se sentindo muito bem, a gente está sentindo bastante apoio. Quando eu vou ao fórum, a gente sente que as nossas propostas estão sendo bem acolhidas, a gente sente no Facebook o apoio dos colegas de anos, os jovens advogados, que contamos sempre com eles, né? Então, é essa a tônica da advocacia, é estar modificando, é estar levando adiante, é pujante, ela não para, ela tem que estar sempre na vanguarda, ela tem que estar sempre na frente, é uma profissão digna, está lá, é uma das poucas profissões que está estabelecida na nossa Constituição, ela tem berço constitucional devido à sua importância, né? Para a defesa da sociedade, para a defesa do cliente, e em qualquer ponto que esteja, a gente está aí à disposição. Qualquer dúvida também, pode ir lá entrar no nosso Facebook, pode entrar no nosso YouTube lá, mande o seu recado, a gente tem uma equipe lá, ela vai responder o seu questionamento, pode me procurar, todo mundo sabe onde é meu escritório, as portas estão abertas, quero conversar com todos, mas a gente não tem oportunidade, é um tempo pequeno para propaganda, e por isso essa importância desse canal aberto para nós, e é nós que temos que agradecer, doutor Gustavo, é nós, né, pela gentileza, pela educação e pela sua presteza. Muito obrigado, obrigado você que está nos escutando, e vamos adiante, hein? Lá no dia 18, Chapa 2, OAB de todos. Bom, lembrando a todos que nosso programa é gravado hoje, quarta-feira, às 15 horas da tarde, e tem uma reprise à noite também, logo depois das 10h30 da noite, em um horário mais ou menos incerto e não sabido, mas que vai acontecer. Logo depois é só seguir a nossa programação, que num momentinho lá vai ser encaixado no nosso programa. Também, na quinta-feira, temos o nosso programa às 16h30 e na sexta-feira não tem, no sábado e no domingo às 19h30, nas terças-feiras às 20 horas e às 7h30 da manhã também temos o programa. São várias reprises e durante a programação, quando acontece a oportunidade de dar um encaixe, também nosso programa é inserido para que a voz dos advogados possa ser levado até você, advogado, e até toda a nossa população também. Bom, com isso tudo, agradecendo a sua presença, agradecendo, podemos estar aí na sua casa, no seu lar, no seu serviço, com informes a respeito da OAB. Nós nos despedimos, desejando a todos, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.